Então, irmãos, vamos lá, vamos para a segunda parte, ou, se você preferir, o segundo tópico desta lição. Estamos estudando aí essa revista desse novo trimestre 2026 da editora Betel. Olha que revista linda, maravilhosa. Você pode adquirir através do site da editora Betel. E hoje nós estamos estudando sobre os discípulos de Cristo como novas criaturas. Então, nessa segunda parte, pelo comentário do pastor Eliel Araújo, nós vamos falar aqui que em Cristo somos nova criatura. A transformação espiritual em Cristo, a conversão e a fé, e o viver no mundo como nova criatura. Então, vamos lá. Tá? E aproveitando aqui, antes da gente ler, você que está se achegando aí no nosso canal, tenha a liberdade, se inscreva, conheça o nosso canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, esse estudo bíblico. Isto é de suma importância para nós, pois o YouTube entende, nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho e do estudo sistemático da Palavra de Deus. Vamos lá. Em Cristo somos nova criatura. Para o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura, vive uma nova realidade e nova vida que surgem ao abandonarmos a antiga vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 17. Então vamos lá. É importante nós frisarmos aqui que a vida cristã não é um ajuste superficial de comportamento, mas é uma transformação radical que é operada por Cristo. Estar em Cristo, e essa frase é uma frase que o apóstolo Paulo, por mais de 300 vezes, ele fala em suas cartas. Estar em Cristo significa receber uma nova identidade. Estar em Cristo fala de estar ligado nele, de viver em comunhão com ele, de ter uma identidade nele, uma nova natureza e um novo propósito. Os discípulos, eles compreenderam que seguir Jesus era deixar de viver segundo a velha vida e passar a caminhar sob a realidade do reino de Deus, como nós vemos aqui em 2 Coríntios 5,17, que é o versículo que o pastor Eliel Araújo ele colocou, que está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, não somos apenas perdoados, mas nós somos recriados. A nova criatura, ela não vive mais dominada, irmão, pelo passado, mas agora guiada pela graça e também pela verdade. Vamos lá, a transformação espiritual em Cristo Jesus. Aceitar a Cristo resulta em uma aceitar a Cristo resulta em uma renovação interior. A pessoa passa a ser participante da natureza divina, que é alinhada aos propósitos de Deus. Isso significa abandonar os erros do passado e viver como quem deseja se tornar semelhante a Jesus Cristo. Paulo se referiu a essa profunda transformação ao dizer que tudo se fez novo, como nós lemos aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, a transformação espiritual em Cristo Jesus, ela acontece, como já falamos no primeiro vídeo, de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus não apenas muda as circunstâncias, mas ele transforma o coração. Lembrando sempre que quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando da mente do homem. Quando Jesus ele apareceu ressurreto lá na Galileia,
e se apresentou aos discípulos e eles ficaram atônitos, porque eles tinham dúvida de que Cristo tinha ressuscitado, Jesus disse para eles: por que vocês estão tão atônitos e por que tais pensamentos sobem ao vosso coração? Se Jesus estivesse falando desta bomba que jorra sangue, Jesus teria dito: por que tais pensamentos descem ao vosso coração? Mas em nenhum momento Jesus estava falando desta bomba que jorra sangue, mas ele estava falando sobre a mente do homem. É por isso que a própria palavra de Deus, ela diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Então a gente entende que, até mesmo como algumas mensagens que eu já coloquei em shorts, a gente entende que a importância de nós blindarmos a nossa mente, porque a nossa mente é que define verdadeiramente quem nós somos. Então os discípulos, eles foram moldados pelo convívio com Cristo, pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em algumas traduções, do vosso entendimento. Então nós entendemos que essa transformação, ela envolve mente renovada, vontade alinhada a Deus e o caráter a cada dia sendo lapidado. A nova criatura, ela passa a ter novos desejos, novas prioridades e uma nova forma de enxergar a vida, aonde passa-se a entender que Cristo quem governa, que o pecado a cada dia perde força e a santidade, ela se torna um alvo constante. Depois disso, o pastor Eliel Araújo, ele vai falar no tópico 2.2 sobre a conversão e a fé. Jesus anunciou o reino de Deus, chamando-nos à conversão e a crer no Evangelho para nos libertar dos pecados. Em Cristo, recebemos o perdão e a identidade de filhos de Deus. E essa realidade provoca mudanças verdadeiras, definitivas, na vida dos convertidos, dos que perseveram na obediência ao Evangelho. Então aqui nós podemos dizer que a nova criatura, ela nasce por meio da conversão genuína e da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conversão é mudança de direção. Fé é a confiança total na obra redentora de Cristo. Então, com fé se confia e com a conversão muda-se de direção. É por isso que lá em Marcos, olha, capítulo de número 1 e o versículo de número 15, está escrito: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você precisa dar meia volta, mas você também precisa acreditar a cada dia na palavra para que haja resultados benéficos nas nossas vidas espirituais. Os discípulos, eles aprenderam que a fé, ela não é apenas acreditar em Jesus, mas viver dependente dele. A conversão rompe com o velho estilo de vida e a fé sustenta o novo caminho, ou seja, aquilo que a pessoa fazia no passado, ela não faz mais no presente. Aquilo que denigre tanto a sua imagem, como também desfaz de um testemunho que a pessoa diz ter e que na verdade através dos seus atos ela não tem. É pela fé que o discípulo permanece firme, cresce espiritualmente e experimenta uma vida abundante prometida por Cristo Jesus. Aí a gente termina esse tópico 2.3, essa segunda parte da lição, falando sobre viver no mundo como nova criatura. Então, o pastor Eliel Araújo, ele diz que a transformação em Cristo impacta o dia a dia, refletindo-se em ações, escolhas e relacionamentos que glorificam a Deus e testemunham a nova vida.
Jesus entra no coração do pecador e opera muitas mudanças, inclusive no modo de pensar e também no modo de agir. Então aqui a gente entende que, embora a nova criatura ela esteja no mundo, ela não pertence mais a este sistema do mundo. Os discípulos foram chamados a viver de uma forma totalmente diferente. Eles foram chamados para viver uma vida refletindo Cristo em palavras, em atitudes e, como eu já disse a princípio, em testemunho. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, está escrito: Jesus disse: não sois do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, viver no mundo como uma nova criatura é caminhar em santidade sem isolamento, é influenciar sem se contaminar e testemunhar sem se conformar. A vida transformada se torna uma mensagem viva do Evangelho, onde a nova criatura está, a luz de Cristo brilha e o amor se manifesta e Deus é glorificado. Então, assim, só para a gente encerrar aqui e deixar uma breve conclusão do tópico 2, é importante nós dizermos que em Cristo nós somos nova criatura por meio de uma transformação espiritual e também real, que é fundamentada na conversão e na fé, e é evidenciada por uma vida coerente em meio ao mundo. O discípulo de Jesus, ele não apenas segue um mestre, mas ele vive uma nova realidade, marcada pela presença de Deus e também pelo compromisso com o reino de Deus. E assim, a gente termina aqui esta segunda parte, ou se preferir, o segundo tópico dessa lição. Deus abençoe.